Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar pra vocês, então, como é que os holandeses ensinam o outro idioma. Não sei se é uma coisa só do meu curso ou se serve para outros cursos que eles dão aqui também, mas pra mim tá sendo assim. Então, eu já fiz outros cursos de idioma no Brasil. Eu aprendi japonês e francês e eu tive aula de inglês na escola também. Então, eu vi bastante diferença dos cursos que eu tive no Brasil para os cursos que eu tenho aqui. Primeira coisa que me chamou bastante atenção é que eles focam muito na parte da pronúncia. Isso eu acho que pode ser cultural, porque, por exemplo, no curso de japonês que eu tive, os japoneses costumam ser muito mais fechados, eles ficam com medo de ofender, alguma coisa assim. Então eu já vi que lá tinha gente que passava anos falando errado a mesma coisa e ninguém nunca corrigia, e eu ficava, meu Deus, por que não corrigem a garota, sabe? Mas aqui eles corrigem qualquer coisinha que você fala errado e eles querem que você fale que nem um nativo, eles não querem que você tenha sotaque de estrangeiro. E como é que eles ensinam isso? Primeiro que eles nos ensinam como é que a gente faz com a nossa boca, com a língua e com tudo para poder falar alguma vogal, alguma coisa que é complicada pra gente. Eles têm vários sons aqui que são bem difíceis de falar, mas eles repetem várias vezes pra gente aprender a falar do jeito certo. Na minha aula a gente tá aprendendo um poema, então o poema tem acho que umas 20 e poucas linhas e a gente aprende uma nova linha a cada dia. E a professora não nos dá ele escrito, a gente tem que aprender pelo som. E ela também não fala qual é a tradução do poema, que senão a gente pode ficar tentando ler palavra por palavra, sabe? Mas a gente tem que aprender a frase como um todo. Então a professora faz uma roda assim com a gente, e ela vai pro meio e vai falando, assim, vai andando pela roda e falando. E ela repete assim umas 50 vezes a mesma frase, até que depois a gente possa repetir junto com ela, e depois um por um. Aí, nesse um por um, quando alguém falar alguma coisa errada, ela vai lá e corrige. E faz a pessoa repetir, assim, só uma parte da frase, por exemplo, pra ver bem certinho o som que ela tá errando e corrigir isso aí. Isso vai ser parte de uma prova oral que eu vou ver daqui a pouco. Outra coisa também é que eles têm vários exercícios nos livros que é pra você identificar o som que a pessoa falou no CD. Então a gente tem um CD, né, e daí eles colocam alguém falando várias palavras, ou então só o som separado, e a gente tem que marcar qual que é o som que a gente ouviu. Eu tenho aqui... Esses aqui são meus livros, esses estão vendo, são meus livros. Eu vou ver pra vocês uns exercícios, por exemplo. Não sei se eu consigo ver, tá com foco ou não. Mas bom, esse aqui é um exercício e que a gente tem que identificar a diferença do som de dois Es e um E só. Então eles iam falando várias palavras e a gente tinha que marcar o que a gente ia ouvindo. Uma coisa também que eles fazem é de sempre nos dar bastante texto pra ler. E é uma coisa meio assim, que se vira, sabe? Aprende e não tem muito assim, aprende uma frasezinha separada, depois você coloca no texto. Não, eles colocam um monte de coisa e a gente vai com o tradutor toda hora, tentando entender, e isso faz a gente já memorizar as coisas mais rápido, né? Isso é legal, que, por exemplo, se parece alguma coisa pra gente, algum dia, assim, alguma frase, a gente já lembra, tá, aquela frase tava naquele texto lá que eu traduzi aquela vez e tava dizendo isso. Vocês veem a primeira página aqui do meu livro, cadê minha primeira página? Aqui, essa aqui é a primeira página. Já começa com bastante texto e sem nenhuma explicação antes. Então, muitas vezes eles fazem isso. Eles primeiro nos mostram as regras e tal, sem explicar como é que elas funcionam. Eles mostram, tipo, isso aqui, por exemplo, é o presente do verbo. Esse aqui é o passado. Qual você acha que é a regra? E eles fazem a gente pensar qual que seria a regra, ao invés de a gente memorizar o que eles falaram. Entendeu? Eu acho que isso é interessante pra gente pensar mesmo e fica mais na nossa cabeça. Uma outra diferença bem grande que eu percebi é que eles fazem a gente aprender o formal e o informal ao mesmo tempo. Eu vi em outros cursos de idioma que eu fiz que muitas vezes eles faziam, tipo, primeiro você aprende todas as frases, toda a estrutura da forma formal e depois você aprende tudo de novo da forma informal. E isso aí eu sinto muita falta em outros idiomas que eu sei, sabe? Porque às vezes eu quero falar com alguém e ter uma conversa casual, assim, tipo, falar com algum amigo, alguma coisa, e eu só sei falar formal. E isso porque, assim, metade do curso é só formal e depois a outra metade é tudo de novo mais informal. Então, eu acho que eles fazem, desde o início, a gente já saber falar dos dois jeitos, pra gente poder lidar com várias situações. Então, a gente tem vários exercícios, tipo... tem uma frase, ela começa de uma forma formal e depois você tem que completar a frase. Então você já pensa, esse final da frase vai ter que ser formal, porque aqui no início estava formal por causa disso, daquilo. E eu acho que a última coisa que eu notei de bem diferente também
é que eles nos ensinam as frases num total, assim, não é palavra por palavra, e depois a gente aprende a colocar na estrutura, e depois a gente faz não sei o quê. É tipo, a gente aprende a gramática, mas em cada capítulo a gente tem um tema. E, por exemplo, os últimos capítulos ali eu tive sobre indo no médico, como é que você faz para se virar quando vai no médico. Ou então lidando com documentos, quando você se muda para algum lugar. Eles têm vários temas e a gente aprende frases relacionadas a esse tema, frases, vocabulários. Isso é uma coisa que eu já percebi que não é muito comum de se fazerem na Ásia, por exemplo. Eu vejo muitos japoneses e chineses que aprendem inglês e eles sabem como escrever, sabem como montar uma estrutura, mas na hora de falar eles não estão preparados para isso, sabe? Então quando eles falam, a minha colega de quarto já me falou disso, ela primeiro pensa em japonês e depois ela pensa no inglês e como é que ela vai estruturar todas as frases, todas as palavras numa frase em inglês para depois falar. Então pensa, isso é muita coisa para sua cabeça, sabe? E ela também fala com bastante sotaque e eu acho que isso é justamente porque eles não costumam praticar a fala e falar com naturalidade. Então, por exemplo, eu sei várias frases e várias formas de falar a mesma coisa quando eu for no médico. E eu sei como explicar o que eu tenho e eu sei como entender o que o médico vai me falar. Então a gente também aprende de várias formas as mesmas frases, para que se alguém falar com a gente tem mais chance de entender o que a pessoa falou, porque tem várias opções que a gente conhece o significado para a mesma coisa. E eu acho que com esses métodos a gente aprende mais rápido assim, a conseguir se virar em diversas outras situações. Mas como eu falei, a gente tem bastante tempo de aula para estudar tudo isso e aprender em pouco tempo. E eu acho que outros idiomas eu já fiquei bem na dúvida de como é que eu falava as coisas, tipo, principalmente em francês, que tem aquele bando de letra que tem um som só, né? E às vezes, por não ter praticado muito, eu fico, meu Deus, eu falei certo, é assim que se pronuncia, eu leio a palavra, eu não sei bem como é que fala. Mas no holandês eu tenho mais confiança nisso, porque a gente praticou bastante. E esse é o método deles. Não sei se vocês conhecem outros métodos parecidos, mas eu acho que dá certo pra mim. Não sei se dá certo pros outros, mas eu senti bastante diferença de outros cursos que eu fiz. E se tiverem mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Se quem puder me ajudar, divulga o canal de alguma forma, fala pros amigos, dá um like, se inscreve, essas coisas aí, porque isso me ajuda bastante. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo.